Fala pessoal, hoje é dia 10 de fevereiro de 2019. Nesse vlog de estudos eu mostro o que eu estou fazendo nos meus próprios estudos de japonês, né? Para quem está acompanhando pela primeira vez. Esse é o episódio de número 20, então faz mais ou menos 20 semanas que eu venho fazendo isso. A gente começou estudando um material didático específico e eu mostrei como que eu concilio o estudo de material didático junto com a repetição espaçada através do Anki, né? E através dele a gente revisa frases e palavras praticamente todos os dias. Depois disso eu segui para uma série de artigos, né? Artigos de blog em japonês, e agora eu estou conciliando os artigos junto com outro material didático que eu comecei, que é focado em estruturas básicas utilizadas em conversação. Meu maior objetivo com esse material de agora não necessariamente é aprender coisas novas através dele, pelo que eu folhei praticamente todas as estruturas ali eu já sei, mas sim ficar mais afiado com as explicações daquelas estruturas e também pegar exemplos que sejam novos para mim, porque aqui produzindo material didático de japonês e tendo que responder dúvidas, a gente tem que sempre estar afiado, né, para tudo isso. Então vou continuar aqui e vou fazer uma coisa que faz algumas semanas que eu não faço, que é mostrar para vocês em detalhes como que estão as minhas estatísticas do próprio Anki. Então vamos lá. Então, começando aqui fazendo a revisão do dia, eu tenho 13 cartas no baralho de escrita e 48 no baralho de sentenças. Lembrando que o de escrita, o objetivo é lembrar apenas da leitura de palavras em kanji, o significado não importa. Então, quando eu vejo essa palavra, sokan, eu tenho que lembrar isso, o som dela, ó, sokan. E ela tem um significado, mas eu não preciso lembrar do significado aqui. Eu posso até conferir, posso ler, mas o importante é o dia que eu me deparar com essa palavra num texto, ou numa placa, ou na vida real, né, em qualquer lugar, eu não ficar travado e saber o som dela, ok? E esse é o objetivo do baralho de escrita. E depois temos o de sentenças, que o objetivo, sim, são frases, né? E aí sim, o objetivo é ler a frase e saber exatamente o que ela significa, palavra por palavra, inclusive a leitura das palavras, mas também o significado, né? A ideia é, se eu estivesse lendo isso aqui num livro, eu teria entendido o que quis dizer, palavra por palavra? Se a resposta for sim, eu acertei. Se a resposta for não, a gente marca que errou e revisa de novo. Ponto importante que vale a pena sempre revisar e sempre recapitular é que esse processo tem que ser uma coisa natural. Então essas frases e essas palavras eu não peguei nenhum baralho pronto e eu não peguei elas prontas em nenhum lugar. Eu de fato estudei algum material didático de japonês ou li algum conteúdo em japonês e lá eu me deparei com essas palavras e frases e aí eu fiz o julgamento. Olha, seria interessante essa frase estar lá para eu revisar ela porque ela contém coisas novas para mim ou ela contém padrões que eu não estou muito acostumado e eu gostaria de ser exposto a ele várias vezes para poder passar ele para minha memória de longo prazo. Uma vez feito esse julgamento, eu adiciono no meu Anki. Para o Anki funcionar, para essa metodologia funcionar, não funciona você pegar um baralho pronto da internet, porque tem disponível na internet, e começar a revisar algo que você não tem a menor conexão com, né? Lembrando sempre que o Anki não é uma ferramenta para aprender japonês, mas sim uma ferramenta para revisar e memorizar aquilo que você já aprendeu. Você aprende japonês estudando material didático ou em contato com coisas em japonês, lendo textos, lendo mangá, lendo website, né? É assim que você aprende. E lá você vai encontrar palavras novas, estruturas novas, e aí você pega isso daí, você aprende, você busca as respostas, tira as dúvidas, pesquisa no dicionário as palavras, e uma vez feito isso, você tem que memorizar, passar para a memória de longo prazo. É aí que entra o Anki. Então eu acabei de terminar a revisão aqui, tá zerado. Vamos dar uma olhada nas estatísticas gerais, né? Entrando no baralho de escrita japonesa. Eu tenho um total de 139 cartas, esse é um baralho secundário, né? E eu adiciono menos nele, até porque na primeira etapa de quando eu comecei esse vlog eu não estava usando ele ainda, porque era muito raro palavras que eu precisava dele. Eu estou revisando ele consecutivamente há 52 dias, que se não me engano é desde que ele foi criado. Foi criado, aí ficou um dia, depois todos os dias, 52 dias seguidos, né? Umas estatísticas gerais aqui. A média de revisão, aqui a quantidade de revisão, né? Então, média de 8 cartas, 8.8 cartas por dia, um baralho bem tranquilo. E nos últimos 30 dias, eu revisei os 30 dias, foi um total de 264 cartas. O tempo de revisão, média de menos de 5 minutos, né? Então, muito tranquilo.
Adição, obviamente, né? Para a quantidade que ele tem, não tem tanta adição assim, tá? E 75% das cartas dele estão maduras, ou seja, já foram revisadas várias vezes, e 25% são mais recentes, ou seja, apareceram menos vezes. Vamos dar uma olhada agora no de frases. Ele está há 15 dias sendo revisado consecutivamente. Eu estava revisando há 96 dias consecutivamente. Aí aqui nesse dia aqui eu perdi. Aí depois eu perdi aqui também. Era a época de matrículas, né, do nosso curso. Então, na verdade foi na semana seguinte eu acabei perdendo. Foi uma época que eu peguei uma gripe. Ele tem um total de 1.518 cartas, sendo que 94% delas são maduras e 6% são jovens, né? São mais recentes. Vindo aqui nas estatísticas principais, aqui a previsão, né? Então, previsão para amanhã, pouco mais de 20, mais as 20 que talvez eu adicione hoje. E aqui, no passado, uma média de 40 revisões por dia, né? Nos últimos 30 dias teve 1.127 frases revisadas. Aqui o ritmo de adição está bem menor, né, do que estava anteriormente. Aqui os intervalos. E aqui aquela estatística que eu já falei, né, 94% madura, 6% são mais recentes. Vamos olhar Kanji agora. Aqui é o Kanji Grid, né, que ele gera um mapa, né, dos kanjis que apareceram. E até agora, com essas 1.500 frases, apareceu 1.086 ideogramas únicos. E quanto mais azul ele tá, mais vezes ele foi revisado. Quanto mais vermelho, menos vezes ele foi revisado, né? Então, como eu reviso muito mais do que eu adiciono, né? O meu ritmo de adição não é tão frenético assim. Boa parte dele já está verde, né? Já está entre esses dois aqui. E acabei de ver um aqui que está azul, né? Ou seja, a tendência é que chega uma hora que vão ter todos os kanjis aqui e todos vão estar azul se seguir esse método consistentemente, né? E aqui é uma boa forma de ter uma noção, né, de quantos kanjis são usados em um determinado número de frases retiradas de forma totalmente aleatórias, né, de várias fontes diferentes de aprendizado. Então, continuando a análise desse livro, né, que eu comecei recentemente, estamos aqui na estrutura número 9. E aqui nada mais é do que uma estrutura muito conhecida e relativamente básica, que é o tekureru, que é você pegar um verbo, colocar ele na forma T e colocar o verbo kureru, que dá a ideia de que alguém fez alguma coisa por você, né? Então, ele tá aqui, ó, chotto kite kureru. Ele tá perguntando, literalmente, seria tipo, você pode me ouvir? Mas o que ele quer dizer é que ele quer perguntar alguma coisa ou conversar com a pessoa, né? Em japonês, o verbo kiku, ele tem a ideia de você ouvir, significa literalmente ouvir. Ele é usado quando você fala, vou ouvir música e coisas do tipo. Mas ele é usado também para você perguntar, porque quando você pergunta, você tá ouvindo da pessoa, né? Então ele é usado nesse contexto. Então, aqui ele tem a estrutura tekureru, né? E assim por diante. Aqui ele tem a explicação, né? Onkei o ukeru koto arigataku omou kimochi o arawashimasu. Então, ele expressa um sentimento de quando você está sentindo gratidão por alguém ter feito alguma coisa por você, né? Então, alguém fez alguma coisa por você, mas num sentido bom, né? E aqui ele fala, ó, keigo no bai wa. Então, quando está sendo em keigo, keigo é a linguagem é a linguagem extremamente formal, né? Então, ao invés de tekureru wa, tekudasaru ni, né? Então, o tekureru ele vira tekudasaru quando você está usando o keigo, ok? Aqui na estrutura 10 ele tem o uso da partícula wa para fazer pergunta, né? No sentido de você abreviar a frase. Por exemplo, ashita no yotei wa? Então, qual é o plano de amanhã? Ao invés de você falar ashita no yotei wa nan desu ka? Né, que seria a frase completa, ele pega e abrevia, né? Aqui tem um diálogo usando isso daí, e ele fala aqui a explicação, né? Toku ni shitashi aida de nanika o kiku toki ni tsukau shouryaku hyougen desu. Então é uma expressão abreviada de quando você quer perguntar alguma coisa numa situação
numa situação amigável com a pessoa, né? Numa situação informal, numa situação onde você tem intimidade, né? Então, ó, tomodachi to no kai wa de wa, então, junto com na conversa com amigos, aí tem um exemplo aqui, ó. Basho wa doko desu ka? Né? Onde que é? Qual que é o local? Kaihi wa ikura desu ka? Qual que é o preço disso? No yona kanzai no bun yorimo. Então, ao invés de você falar a frase completa assim, midikaku shita, a versão abreviada. Basho wa ikura no hou ga shizen desu. É mais natural perguntar dessa forma, né? Aí tem aqui um outro exemplo, né? Are, hasami wa? Ah, e a tesoura? Tsukue no naka ni aru desho? Tá dentro da escrivaninha ou dentro da carteira escolar, né? Sore de nedan wa? Então, o preço é, né, ao invés de falar nedan wa ikura desu ka, né? Quanto que é o preço? Ele, sore de nedan wa? Aí ele, kekkou yasukatta yo. Então, foi muito barato, bem barato. No número 11, nós temos do, né? Alguma coisa wa do seria tipo que tal? Então, ó, doyobi wa do, que tal no sábado, né? Numa conversa, ele tá falando aqui, ó, doyobi wa do, que tal no sábado? Doyobi wa chotto, sábado tá meio. Já, nichiobi wa, então que tal no domingo? Nichiobi nara iyo, se for no domingo, dá certo, tá tudo bem. E aí ele explica aqui, né, o uso, né, quando você vai perguntar a opinião sobre alguma coisa. E outro exemplo, né, Saikin choushi wa dou? Ultimamente, como que tá sua condição física, né? Como estão as coisas? Choushi significa condição. Mama kana? Tá mais ou menos, né? E assim por diante. Tem outro exemplo aqui, ó. Kyou no ohiru pizza o tanomu no teiu no wa dou? Então, que tal pedir pizza hoje à tarde? E, né, soshio. Bom, né? Vamos fazer isso. Ok? Mais uma estruturinha aqui. No 12, nós temos o verbo na forma ba, sendo usado para você sugerir a pessoa fazer alguma coisa, né? Por exemplo, temos aqui, ó. Omise, nanji made aiteru darou? Até que hora será que a loja está aberta? Denwa de kite mireba? E se você perguntar por telefone? Né? Sou shitemiru. Vou fazer isso, né? E aí ele dá, novamente ele explica que é uma forma de você sugerir a pessoa fazer alguma coisa, né? Saikin pasokon no choushi warukute. Ultimamente a condição do computador tá meio ruim, né? Já atarashi no kachaeba? E que tal você comprar um novo, né? E se você comprar um novo? Sou shio kana? Que tal? Acho que eu vou fazer isso. Talvez eu faça isso, né? Aqui outro, ó. Nanika monku aru? Você tem alguma reclamação? Ya, betsu ni. Não, nada não. Iitai koto ga aru nara? Se tiver algo a dizer, hakkiri ieba? Que tal falar de forma clara, de forma aberta, né? Hakkiri significa falar claramente, falar abertamente. Na forma ba, ele vira uma condicional. Então dá a ideia de e se você falar claramente, né? Então ele é utilizado para você sugerir a pessoa fazer alguma coisa, só que meio que dando a sua opinião de que ela deveria fazer isso daí. E no 13, que é o último que eu vou estudar hoje, ele estuda o dakedo. Por exemplo, você já deve ter ouvido não sei o que, dakedo. Então ele fala que é tipo aquele you know do inglês, quando você está chamando a atenção da pessoa, né? Então, ó, pasokon ga hen dakedo. Olha, tipo, o computador tá meio estranho. Chotto misete. Deixa eu olhar um pouco. Yappari koshou kana? Então, como eu imaginava, deve estar quebrado, né? E aí ele fala aqui, ó. Dakedo wa wadai ya tema o shimeshite aite no chūi o hiku hyōgen. Então, é uma expressão para você chamar a atenção da pessoa, enfatizando, indicando o assunto ou o tema da conversa, né? Então, ó, pasokon ga hen dakedo. Então, ó, olha só, o assunto da conversa. O computador tá estranho, tá? E assim por diante, tá? Esse aqui é legal também, ó. Chizu o sagashiteru desu ga. Então, eu tô procurando um mapa. E esse desu ga é a mesma coisa que o dakedo, né? Só que ele é mais suave. Donna chizu deshou ka? Que tipo de mapa? Tozan no gaido mapu nan desu ga. Então é tipo esse é exatamente isso. Então é tipo um mapa guia para escalada, ok? Então agora
Vou colocar no Anki as frases que me interessam e vamos lá. Então, para mim, deu aqui 20 cartas novas no baralho de frases e 13 cartas novas no baralho de escrita. No vlog passado, o Eric mandou as estatísticas do Anki dele. Então, ó, ele tá com 1904 cartões no total. 78% deles já estão maduros e 21% são novos. Então, tá uma proporção muito boa aqui. Parabéns, Eric. E aí, pessoal, hoje é dia 13 de fevereiro, começando mais um vlog, né? Mais uma sessão de estudos, documentando aqui como que eu faço. Eu vou começar hoje respondendo uma pergunta que foi postada no nosso canal do YouTube. A Izumi Midoriya perguntou se o Minna no Nihongo é um bom material para estudar. E ela falou que está estudando esse material seguindo o modelo que a gente mostra aqui no vlog, né? De pegar um material didático, zerar ele e utilizar como auxílio a repetição espaçada. É o seguinte, o Minna no Nihongo, para quem não conhece, é um dos materiais talvez mais famosos e mais tradicionais de japonês. Hoje ele já está descontinuado, mas eu acredito que milhares de pessoas já começaram a estudar japonês através dele, porque muitas escolas e muitos professores particulares usaram ou ainda usam ele, né? E é o seguinte, é um bom material? Dificilmente você vai me ver aqui falando que um material não é bom ou que determinado modo de estudar ou determinado material, determinado curso ou determinado aplicativo é ruim ou não é bom. Porque eu sou do seguinte pensamento, se lá tem coisas que você não sabe e você se sente confortável estudando aquele conteúdo, então ele é válido. Não cabe a mim falar se ele é bom ou ruim. O ponto é o seguinte, nenhum material didático por si só vai levar você até o seu objetivo final. Cada material didático, cada livro, eles são como se fossem degraus ou etapas do seu aprendizado. Então, se você escolheu esse material didático, muito mais importante do que qual material didático você escolheu, é você aprender o que está lá dentro, né? E assim você vai enriquecer o seu conhecimento, terminar ele e ir para a próxima etapa. Então, o grande ponto não é se o material é bom ou ruim. O grande ponto é se o material contém coisas que são novas para você e se você está aprendendo coisas novas com ele. Pelo seu comentário, eu acredito que está. Então, a melhor coisa a fazer agora é ir até o final. E aí, quando eu terminar, procurar algum outro material didático para repetir o processo. Ok? Agora, uma pergunta do Matheus Oliveira, que ele está perguntando por que a partícula wa, né, é utilizado o símbolo referente ao ha, né, ao invés de utilizar o próprio wa. E a questão é o seguinte, eu não sei as razões históricas para isso, né? Para quem não sabe, a partícula wa é escrita com a letra ha, ok? Ou melhor, a letra ha, quando aparece como partícula, tem o som de wa. E o ponto é o seguinte, eu não sei as razões históricas para isso, porque não é uma coisa que eu tenho muito interesse em ir atrás. Eu tenho uma abordagem muito prática referente ao japonês. Eu só me interesso em saber as coisas como elas são e eu repito elas como elas são, sem me importar muito de um porquê as coisas serem do jeito que elas são. Eu gosto muito da ideia de que línguas a gente aprende repetindo, a gente aprende sendo expostos a padrões e não há nada de errado em ir a fundo no porquê das coisas, né? Só que eu acredito que isso é uma coisa que é muito mais eficiente você fazer quando você já tem uma base de conhecimento da língua. Por exemplo, você pode fazer uma busca diretamente em japonês, né? Buscando as razões históricas para isso. Aí, se você não sabe ainda fazer uma busca diretamente em japonês, eu considero que talvez a gente ainda não está no estágio de fazer esse tipo de pergunta, por assim dizer. Então, o ponto é o seguinte, a nossa jornada de aprendizado vai ser muito, muito mais tranquila se nesse começo a gente apenas aceitar as coisas como elas são, né? E simplesmente repetir como elas são, sem ir muito a fundo no porquê ou nas justificativas para as coisas. Eu não sei responder o motivo, eu só sei que a língua é do jeito que ela é e eu repito ela do jeito que ela é. Nada de errado em estudar a história dela, nada de errado em você ir atrás do porquê. Eu só acredito que é muito mais eficiente você fazer isso se você realmente quiser se tornar um estudioso da língua japonesa a fundo, né? Quer saber as origens, a história. Não é uma coisa que eu me especializo e eu penso que faz muito mais sentido você ir atrás do porquê das coisas depois que você já tem uma base sólida de conhecimento que te permita ir atrás das fontes de conteúdo diretamente em japonês. Continuando aqui, né, do material de estruturas, a estrutura 14, ele fala de você trocar o dewa por cha.
na linguagem falada e mais informal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa expressão icha dame da yo. Então, ó, não pode falar isso daí, né? Dare ni mo icha dame da yo. Não pode falar isso para ninguém. Seria a mesma coisa que falar ite wa dame da yo, né? Que seria uma forma correta, por assim dizer, né? Então, aqui tem um exemplo de estrutura de um padrão usado mais na fala e informal, né? Tem aqui a explicação também, ó. Cha wa kaiwa no naka de tewa ga henka shita katachi desu. Então, é uma forma variada do tewa, né? E aí ele dá outros exemplos aqui, ó. Doyo ni ja é o dewa. Mata nakute wa ikenai, nakucha ikenai. Ou te shimau vira chao, nado no pattern mo arimasu. Existem esses padrões, né? Então aqui ele ensina a usar essa contração, essa abreviação, por assim dizer. E essa parte ela mostra muito bem, né, como que o japonês informal, por assim dizer, ou o japonês da linguagem falada, ele na maioria das vezes ele vem de abreviações ou de omissões do japonês padronizado e correto, né? Então, às vezes a pessoa pergunta, mas como que eu vou aprender a linguagem falada, a linguagem informal? E o ponto é o seguinte, se você tem a oportunidade de crescer ou de conviver em volta de pessoas nativas, né, e interagir com elas o tempo inteiro, obviamente você vai aprender muito da linguagem falada antes mesmo de saber a forma padrão e a forma correta, tá? Sempre vou colocar entre aspas quando eu falar correta. Mas o ponto é, partindo da realidade de quem vive no Brasil, por exemplo, e não tem condições de todos os dias, durante horas e horas, estar interagindo com pessoas, uma forma muito inteligente de você aproveitar o seu tempo é aprender o japonês padronizado, o japonês correto. Por quê? Porque se você tiver essa base sólida de conhecimento, quando você tiver a oportunidade de estar em volta de pessoas, você vai ter uma base muito sólida para você poder deduzir essas coisas. Por exemplo, aqui no livro apareceu agora esse cha, que é uma abreviação do tewa. Então, na linguagem correta, se você está escrevendo um texto, né, ou se você está falando em um discurso, ou você está falando num ambiente formal, você vai usar tewa, né? Por exemplo, tewa ikenai. Se você tiver falando com seus amigos, falando na rua, né, você vai trocar esse por cha, né, igual foi mostrado aqui. Mas o ponto é, se você tiver conhecimento de que o correto e o padrão é o tewa, né, que foi assim que eu aprendi, a primeira vez ou na segunda ou na terceira vez que você se deparar com uma frase com essa variação com a linguagem falada, você vai ter condições de deduzir isso daí. Foi a primeira vez que eu vi um material didático ensinar isso daí, mas eu já sabia. Por que eu sabia? Porque eu sabia o padrão e através da exposição, né, eu consegui deduzir o que era na linguagem falada. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, a cartilha pode dizer que o correto é vou para casa. Só que na vida real, as pessoas chegam e falam vou para casa, né? Vou para casa. Se um estrangeiro está estudando português e ele entende vou para casa, ele não precisa estudar, que às vezes no cotidiano as pessoas falando rápido falam vou para casa. Se ele tem o conhecimento da forma padrão, ele consegue deduzir isso quando ele tem contato com as pessoas. A gente não necessariamente estuda linguagem falada, a gente deduz a linguagem falada com o próprio contato com as pessoas. Só que se a gente tiver o conhecimento prévio da versão padrão, da versão correta, né, essa dedução vai ser muito mais fácil. Aqui no 15 nós temos um outro exemplo, né, que ao invés de falar wakaranai, fala wakanai, né? Outra abreviação onde pegamos as letras do ra, ri, ru, de, ro e trocamos por um, né? Também existe isso bastante na linguagem falada, né? Por exemplo, aqui, ó. Sumimasen, kono hen ni posto te nai desu ka? Então, não tem correio, né? Ou uma caixa de correio nessa região. Posto, sa, choto wakanai desu. Um correio, eu não sei, né? Ao invés de falar wakaranai, linguagem falada, ele falou wakanai, né? Muito comum também, né? Isso é usado aqui, por exemplo, também na palavra iroiro, que significa vários. Iroiro na kuni, vários países, mas eu posso falar iron na kuni, né? Na linguagem falada existe essa variação, né?
Aqui outro exemplo. Ashita made ni yaranai to dame nanda. Então você tem que fazer isso até amanhã. Mas ao invés de falar yaranai, fala yanai. Né? Na linguagem falada existe isso também. Esse é mais um tipo de coisa que eu nunca estudei na vida. Nunca vi um material didático ensinando. Mas eu já sabia. Por que eu já sabia? Porque eu conhecia a forma correta, né? Eu sabia falar o akaranai. E aí com o contato, né? Tipo lendo mangá, escutando pessoas falar, interagindo com pessoas, a hora que elas, ao invés de falar o akaranai, fala o akanai. Eu não preciso questionar isso daí, eu não preciso teorizar isso daí. Através de todo o contexto eu consigo deduzir que isso é linguagem falada, né? E é isso que eu espero que você faça também. Você não precisa necessariamente estudar isso. Se você tá lendo um mangá, por exemplo, e lá um personagem fala desse jeito e você não consegue deduzir, o problema não é que você não sabe linguagem falada ou não sabe linguagem informal. O problema é que você não tem uma base sólida de conhecimento do japonês padrão para você ter condições de deduzir isso daí, beleza? Aqui temos o are, né, que significa aquele mesmo, né? Só que na linguagem falada ele é bastante usado, né? Por exemplo, aqui, ó, are nanteiun dake. Como que era? O que era aquilo mesmo? E hora konomae issho ni itta toko, o lugar que nós fomos anteriormente. Esse toko também é uma abreviação de tokoro, né? Lugar. Marine Park deixou, né? Tem aqui, ó, Marine Park. Are doshita? O que aconteceu com aquilo, com aquela coisa? Arete, do que você está falando? Are dayo, aquilo. Hora, raigetsu no, alguma coisa, tiketo. O ticket de alguma coisa. Saka no tiketo, deixou? Você está falando do bilhete do jogo de futebol. Katta yo, eu comprei, né? Então, quando você não lembra, né, do que você tá falando e você não quer dar o nome, por exemplo, aqui ele explica, né? Hanashite to kikite ga tomo ni shiteiru monogoto sashimasu. Então, indica alguma coisa que tanto o falante quanto o ouvinte, os dois já sabem, já têm conhecimento, né? E assim por diante. Então, para hoje, teve um total aqui de 13 frases novas no baralho de sentenças e 5. Agora que terminou a sessão de estudos de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu tive pensando nisso nos últimos dias, que é o seguinte. Quando eu estava estudando aquele outro material, onde ele tinha realmente uma programação de o que fazer em cada dia, a minha regularidade era maior do que agora, onde não existe uma programação de o que deve ser feito em cada dia. Sou eu meio que eu que tenho que definir, né? E parece bobagem, mas eu percebi que isso faz diferença, né? Parece ser um pequeno detalhe, mas em mim eu senti que faz diferença. E um hábito que eu tenho, né, não nos estudos, mas no meu trabalho, é que quando eu começo o meu dia, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer naquele dia. Tanto que a minha última tarefa de todos os dias é definir a tarefa do dia seguinte. Porque em algum momento lá atrás eu já percebi que se eu começar o dia sem saber, sem ter anotado ou tendo que tomar as decisões do que eu tenho que fazer naquele dia, isso gasta muita energia, a gente gasta muito tempo pensando no que tem que fazer, e aí enquanto você está fazendo você lembra de outra coisa que precisava fazer, enfim, é muito mais produtivo definir o que você vai fazer amanhã, hoje, né? E aí amanhã você já começa o dia cumprindo a sua lista de afazeres lá. E o que eu vou fazer é, baseado no que tem para ser estudado hoje, eu vou fazer uma programação da semana. Eu vou definir o que eu vou fazer em cada dia, né? E assim, todo dia, quando eu começar, eu já tenho a meta daquele dia para ser cumprida. Hoje é quarta-feira, eu vou fazer a meta de amanhã, tá? Sexta-feira eu vou estar fora, não vou estudar nada, porque já está planejado que eu tenho algumas coisas para fazer pela manhã, algumas reuniões pela manhã, e a partir da tarde eu vou estar completamente ausente. Sábado e domingo também vou estar completamente ausente, vou tirar 2 dias e meio de férias aí. Então eu vou fazer para quinta-feira, amanhã, e vou fazer para os primeiros dias da semana que vem. Ou melhor, vou fazer para a semana que vem inteiro já. E assim, cada dia eu já tenho a meta do dia para ser batido. Vou mostrar para vocês aqui, então. Vou fazer com vocês esse processo aqui. E aí vou compartilhar os resultados, né? Porque o legal desse vlog é que dia após dia a gente mostra o resultado das técnicas e das ideias que a gente teve. Uso para fazer listas de tarefa, que chama Todoist,
que eu uso no meu dia a dia mesmo. Aqui tem as coisas de trabalho e tal. Eu vou criar um projeto chamado Nihongo Gakushu, estudos de japonês. E aí eu vou começar a adicionar as tarefas aqui e vou dividir ela pelos dias. Eu tenho também aqui anotado frases, palavras para dar fatality, né? Aquela técnica que eu já mostrei em outros vlogs. E eu tenho várias aqui que eu deixei anotado para 1 hora fazer. Só que 1 hora fazer é nunca fazer. Então vamos dar um dia para elas. Eu vou começar pegando essas palavras que eu tenho espalhadas aqui e vou distribuir elas pelos próximos dias. Então tá aqui todas as palavras e já está definido que dia que eu vou fazer a coleta de frases com elas, né? Então uma manhã, depois vai para segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí deixei 2 pro... Sexta-feira eu vou viajar. Sexta-feira do dia 23, né? Não essa agora. Aí no dia 24 eu vou ter o sábado inteiro livre e tranquilo. Então coloquei 2. A partir de domingo eu não tenho mais... Eu não tenho ainda a noção da minha agenda como vai ser. Então deu para espalhar todas essas palavras aqui. Elas não vão ficar lá mais esperando. A gente vai ter um dia para cada uma delas. Agora com os estudos desse livro, né, das estruturinhas que tem aqui, das explicações e tudo mais, como eu já mostrei no vlog de hoje, eu fiz até o 16. Então do 17 para frente eu vou distribuir entre os dias. Não dá para fazer um por dia, né? Senão vai demorar, sei lá, meio ano para terminar esse livro aqui e não faz sentido. Eu acho que eu vou pôr umas 3 ou 4 por dia. Vamos ver, vamos escrever aqui e depois distribuir as datas. Coloquei aqui até o 30 e agora vamos distribuir as datas. 2 ou 3 por dia, ou melhor, 3 ou 4 por dia, né? Colocando 3 por dia, deu até o dia 21. Então vou preencher mais aqui para poder ir até o dia 24, igual foi feito com os fatalities em palavras. Tudo pronto, agora eu tenho o plano de estudos, né? Até dia 24 de fevereiro. E o legal de fazer isso, né? É que quando eu venho aqui, ó, eu consigo... Ele já me dá o que eu tenho que fazer em cada dia. Então, a partir de segunda-feira, dia 18, tenho que fazer isso. Terça, tenho que fazer isso. E eu não tenho programação de trabalho ainda para esses dias, né? Mas eu compartilho tudo nesse mesmo aplicativo. E aqui ele mostra qual que é o projeto em questão. E tem várias opções, como definir prioridade e tudo mais. E que eu acabo usando também. Hoje é dia 14 de fevereiro e já é de tarde, né? Mas eu vou começar gravando 2 aulas para o curso do programa japonês online, que eu estou numa bateria de gravação de uma atualização que a gente está colocando, e eu gravo em média aí 2 aulas por dia, cada aula de 15 a 20 minutos mais ou menos. Então antes de fazer minha sessão de estudos, vou fazer essa gravação. Aqui na parede é o meu controle de gravação, ó. Fica grudado na parede de vidro, eu vou marcando as aulas gravadas e... enfim, aqui eu tenho o que está feito, o que falta, o dia que eu gravei e tudo mais. Então agora nos estudos de japonês, a primeira tarefa do dia é dar fatality numa palavra, seguindo aquele cronograma, né, que eu estipulei anteriormente. A palavra de hoje é essa aqui, ó, shinchoku, que significa progresso. Então aqui, ó, tem um dicionário monolíngue, monogoto ga susumi hakadoru koto. Então alguma coisa avança e tem progresso, o ato de, né? O ato de alguma coisa ter progresso e avançar. Por exemplo, koji ga yotei dori shinchoku suru. A construção ou a obra tem progresso conforme os planos, né? Em dicionário monolíngue, normalmente as frasezinhas de exemplo, eles colocam aqui um traço, né? Onde você deve substituir pela palavra que você está pesquisando, né? Então essa frase aqui fica koji ga yotei dori shinchoku suru, né? Esse tracinho aqui eu substituo pela palavra. Então, coletado aqui algumas frases de exemplo, né? Uma delas é a própria definição no dicionário monolíngue e algumas outras que eu peguei aqui no Weblio, beleza? Então agora eu vou adicionar no Anki e a parte da palavra tá pronta. Agora vindo para o livro de estruturas, a 17 é a kore. E kore é uma das primeiras palavras que a gente aprende estudando japonês, só que aqui ele aprofunda um pouco mais a questão, né? E aí ele explica aqui, né, que kore, a palavra, né, gudaiteki na mono dake de naku. Então ele não é só para coisas concretas. Menomae no, aruiwa
jibun ga ima okareteiru joukyou ya jitai ni mo tsukaimasu. Então, ele também utiliza para coisas e situações que está acontecendo com você ou situações que estão à sua frente, né? Então, ele não é só para coisas concretas, ele é usado quando a pessoa está se referindo a alguma situação ou a alguma coisa mais abstrata. E na próxima nós temos aqui sore, né? Que seguindo a mesma linha ele não é igual a... Ele não é só para coisas concretas e físicas, né? Então tem aqui, por exemplo, a explicação. Aite no hatsugen o okete, aite no itta koto o sasu kotoba desu. Então ele é uma palavra usada para você pontuar alguma coisa que a outra pessoa falou e você captou, né? E ele também traz algumas expressões aqui que utiliza o sore, né? Sore wa sou dakedo. Isso é isso, mas, né? Usado quando você concorda com parte do que a pessoa falou, mas aí você vai complementar. Sore mo sou da, né? Aqui, ó. Aite no hatsugen ni nattoku suru hyougen. Uma expressão para você concordar com o que a pessoa disse. Sore wa sou to. Ele é equivalente ao tokoro de, que significa você mudar de assunto. Ou sore wa sore to shite, equivalente a um sate, que é utilizado quando você vai avançar para um próximo assunto. E aqui, ainda seguindo a mesma linha, temos o soko, né? Então temos, por exemplo, aqui, ó, o significado. Aite no hatsugen ya. Então, a fala, a expressão de alguém, o que a pessoa disse. Jibun ga mae ni itta koto no naka no taisetsu na ten o shimeshimasu. Então você vai pontuar, você vai indicar um ponto importante de dentro de algo que foi dito, né? Você vai referenciar alguma coisa importante que a pessoa falou. Ó, aite ga taisetsu na koto o itta toki ni soko ga daiji desu, né? Então, você tá pontuando que alguma coisa é importante de dentro que a pessoa falou. E aí tem a diferença pro sore, né? O sore se refere ao conteúdo do que alguém disse e o soko se refere a um ponto importante do que alguém disse. Então, seguindo o meu checklist aqui, né? 17, 18, 19.